Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus manda vingar os midianitas e não houve baixa nenhuma. Os midianitas eram um povo nômade, descendente de Abraão, e vivia lá na terra de Midian, aquele deserto por onde Israel passou, onde estava localizado o Monte Sinai. E o sogro de Moisés era um midianita, era sacerdote de Midian. Mas os midianitas se espalharam porque eles eram nômades, eles não tinham vontade de fixar a residência num lugar. Eles gostavam de ficar andando, muitos camelos, a bagagem deles em cima de animais e camelos, e eles iam andando. Muitas vezes ofereceram perigos sérios para os israelitas. Uma vez, isso está no livro de Números, a partir do capítulo 22, os midianitas se aliaram com os moabitas para tentar derrubar Israel. Tiveram medo de fazer uma guerra frontal, então alugaram o Balaão, um profeta, para amaldiçoar o povo de Israel. O Balaão, ouvindo a Deus, não amaldiçoou, só abençoou o povo de Israel. E depois o Balaão sugeriu, disse: olhem, o Moabe, Balaque, rei de Moabe, e os midianitas, vocês não vão conseguir derrubar esse povo na guerra, porque Deus está com eles. Mas tem uma maneira fácil de derrubar esse povo, é pelo pecado. Então vocês façam esse povo pecar. Eles perguntaram, mas como assim? É fácil. Façam o seguinte, avisem a todas as mulheres aqui de Moabe, de Midian, as midianitas, para botarem roupas muito curtas e irem lá se oferecerem para sexo com os israelitas. Eles vão pecar e aí o próprio Deus deles vai ficar com raiva deles. E o plano deu certo, e muito certo. Eles soltaram as mulheres, eu acho que a maioria daquelas mulheres deve ter gostado da ideia de aproveitar a situação, foram lá se oferecer para os israelitas. Mas tinha um pagamento, uma condição só, é que eles tinham que se dobrar e adorar o Deus deles. E os israelitas fizeram isso, adoraram o Baal, Peor, o Deus dos midianitas. E o próprio Senhor ficou irado contra o povo de Israel e mandou a praga, mandou matar gente ali. Bom, aquele episódio passou. Houve um momento importante em que o Finéias matou duas pessoas, um casal que estava tendo sexo ali assintosamente na frente do povo, e ele foi lá e matou os dois, e Deus gostou daquele sacrifício, recebeu e aliviou a sua mão de punição contra Israel. E aí vem o capítulo 31 de Números, quando depois de tudo isso Deus disse: agora vocês preparem um pequeno exército, não precisa ser grande, de 12.000 homens, 1.000 de cada tribo, e vão fazer uma guerra para destruir os midianitas. E eles se prepararam e foram, e a guerra foi feita. Eles mataram os midianitas, provavelmente um ou outro conseguiu fugir, mas eles tomaram todo o despojo, e o despojo foi muito grande: 675.000 ovelhas, 72.000 bois, muitos jumentos e pessoas, 32.000 pessoas. O despojo foi realmente muito grande que eles tomaram dos midianitas e voltaram para Israel. Depois que eles voltaram, foram distribuir o despojo. Aconteceu uma coisa interessante: os capitães, os chefes, os líderes que foram à guerra, capitã de 1.000, capitã de 100, se entenderam e fizeram a conta e disseram para Moisés: Moisés,
servo de Deus, nós, os capitães aqui do exército, fizemos a conta e não houve uma baixa sequer. Não morreu um israelita nessa guerra. Isso é um milagre tremendo. Então, por causa disso, nós queremos dar uma oferta especial de gratidão a Deus. Do despojo que nós trouxemos dos midianitas, e os midianitas viviam de despojar os outros. Era um povo nômade que saía a atacar os outros e pilhar os outros. Eles faziam isso com relação a muitos povos em volta, e dessa forma eles tinham muitas riquezas, e quando foram destruídos, os oficiais, os capitães, os militares que foram à guerra tomaram muito despojo deles, e os líderes então chegaram para Moisés: nós resolvemos trazer uma oferta de gratidão a Deus, porque o Senhor foi conosco e não morreu ninguém. Então nós queremos dar uma oferta especial para o Senhor. E deram aquela oferta, Moisés recebeu, consagrou a Deus, e o Senhor se agradou daquilo. Lições que ficam para nós: quando vamos a uma guerra, ainda que seja com um exército pequeno, o Senhor garante a vitória. Como é bom a gente estar fazendo a obra de Deus sob a direção de Deus, não de orelhada, não de ideias próprias, mas sob a direção de Deus. Debaixo da tua palavra, o Pedro diz para Jesus, lançarei as redes. Passei a noite toda e não pescamos nada, mas debaixo da tua palavra lançarei as redes, e aí o milagre aconteceu. Quando fazemos algo sob a direção de Deus, é certeza que vai dar certo. Eu tenho vivido os últimos anos assim, muita luta, cansaço, trabalho, mas sempre vitórias em tudo o que faço, porque o Senhor tem estado comigo. E é uma certeza que eu tenho. Quando vou sob a direção de Deus, é certeza de vitória. Como é bom a gente fazer uma viagem, fazer um negócio, a gente começar um trabalho aqui, se mudar para lá, fazer isso, aquilo, debaixo da direção de Deus, é certeza de vitória. E certamente vamos ter lucro de tudo isso. Os nossos olhos não sejam postos no lucro, mas na obediência ao Senhor, e o lucro virá. De um jeito ou de outro virá. Meu irmão, não queira explorar seus irmãos, ficar cobrando dos seus irmãos. Deus tem muito mais para pagar a você. Não fique de olho grande quando você se relacionar com os irmãos. Você tem uma profissão, não queira explorar seus irmãos, tomar dinheiro dos seus irmãos. Sirva seus irmãos com amor. Deixe que Deus pague de outra maneira. E a outra conclusão que eu queria tirar é que a gente deve sempre cultivar a gratidão. Olhe para trás, o dia de ontem Deus abençoou, dê a Deus gratidão, dê uma oferta de amor, dê um coração sincero, uma palavra de gratidão a Deus, agradeça a Deus. Você completou um ano de vida, olhe para trás, você não gastou dinheiro com remédio, você não gastou dinheiro com médicos e hospitais. Agradeça a Deus e dê uma oferta especial para o Senhor, que darei eu por todos os seus benefícios para comigo, diz Davi no Salmo 116. Faça isso também. De todas as bênçãos que Deus tem dado, ofereça gratidão a Deus, dê presentes e ofertas de gratidão, cultive gratidão no seu coração. Vamos aprender essas lições tão preciosas. O que fazemos debaixo da direção de Deus, Deus abençoa. E quando a vitória vier, agradeça a Deus. Sempre procure agradecer. Tenha o coração grato, agradeça a Deus pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu emprego, pela sua vida, pelos anos de vida, pelas bênçãos de Deus, pela sua saúde. Aprenda a agradecer a Deus.